Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa um espírito rebelde? Porque é quando uma pessoa ela entra num estágio espiritual de rebeldia, que é como um pecado de feitiçaria, a pessoa não consegue ter entendimento e nem conhecimento. Ela não consegue crer nem naquilo que ela está vendo. E por qual motivo é que as pessoas adquirem uma visão enganosa, acreditando em uma religião, em um misticismo, mas não acreditando na situação que ela já está vivendo, que é consequência de algum pecado que ela comete. Ela não consegue crer dessa forma. Então eu vou explicar para você como é a mentalidade enfeitiçada, um espírito obstinado no erro, que ele não tem o erro como erro, e sim como acerto. E aí Deus, ele não consegue tratar essa pessoa. Deus, ele não consegue e nem quer tratar um espírito rebelde, que ele continua com o olhar, a visão e a interpretação que ele já adquiriu no trajeto da vida dele. Ele não aceita nada do que Deus diz. Ele não quer ouvir a Deus. E por qual motivo é que alguns religiosos, ele acredita que só aceitando Jesus, ele vai para o céu. Não precisa ele buscar conhecimento, não precisa ele passar por libertação, e ele não consegue pegar a visão. Ele não é convencido nem com a visão. E Deus explica isso. E como é que isso é feito? Como é que a pessoa pode ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade? Em 1 Samuel 15, 22, Deus diz: tem porventura tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação como iniquidades e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, e a ti para que não sejas rei. Deus rejeita uma pessoa que ela não quer ouvir aquilo que ela necessita ouvir. Ela não acredita que é dessa forma. Então tem muito religioso que ele acredita mesmo que só aceitando Jesus, se batizando e abandonando uma religião, ele já está liberto. E se Deus não libertar, é Deus que não quer libertar. E aí quando você começa a conversar com essa pessoa, você vê a dificuldade que ela tem em crer na palavra de Deus. Existe uma barreira que nem ela mesma consegue pegar a visão. Então, quando você já viveu muito na vida e pegou algumas experiências pela visão, fica mais fácil de você entender a razão daquilo que Deus explica. No passado, eu tive algumas experiências que eu conto aqui para que você entenda sobre o mundo espiritual. Eu presenciei uma época um rapaz passar por um problema, de crime. Ele cometeu um crime, ainda bem jovem, e a própria polícia, a própria justiça que tomava conta do setor, ele saiu para dar uma palestra para os pais. E ele disse para aqueles pais que era melhor que os pais deixassem os filhos sofrer na cadeia, passar por um processo para ele aprender com os próprios erros. De que os pais pagaram advogado, livraram o filho daquele problema e depois os filhos cometeram outros erros. E ali, eu estava ali e vi a situação que as pessoas que eu conheciam ouviram o policial falar, o delegado falar, mas não acreditaram. E o que é que eles fizeram? Fizeram tudo ao contrário. Eles só fazem ouvir, mas eles não conseguem crer naquilo que ele está ouvindo. Então, o que é que acontece? Ele está vendo, mas não está entendendo. Ele está ouvindo,
mas não está obedecendo. Então, o que é esse comportamento? É a obstinência, é um espírito obstinado naquele erro, porque ele não consegue ter o erro como erro, e sim como acerto. Então, eu vou lhe dar algum exemplo para que você entenda a respeito do assunto que eu estou falando. É como um homem, uma pessoa, que ela cheira a casa toda, ela usa droga. E aí ela perde tudo para o traficante, o dono da droga. Mas, quando ela está sendo ameaçada, ela recorre para o pai, e o pai vai e paga o traficante, porque ele está sendo ameaçado de morte. E aí a vida dele não muda. E o que é que acontece na maioria dos casos? Aquele usuário, ele continua usando a droga. Ele cheira a casa toda. Ele suga todo mundo. Mas ele não consegue ter a visão e a interpretação daquilo que ele está vendo. Porque ele está vendo, mas ele não consegue entender aquilo que ele está vendo. Por que ele não consegue entender? Porque ele não sofreu as consequências daquilo que ele está vendo. Porque se ele está devendo o traficante, ele recebe uma ameaça de morte, e o pai dele paga a dívida, o que foi que ele sofreu? Na verdade, ele não sofreu nada. Quem sofreu foi os pais, e não ele. Então, ele comete os mesmos erros. É isso que a justiça diz. Onde, na verdade, quando uma pessoa ela paga pelo preço do erro dela, e ela vai analisar por que ela está sofrendo. Então, ela consegue ligar o sofrimento com a causa do sofrimento. É quando aquela pessoa ela vai tentar lutar para sair daquele sofrimento, para não sofrer mais uma vez a mesma consequência. Só assim é que ele vai tentar mudar, quando ele percebe que ele está sofrendo, e não ele terceirizar a dor, o sofrimento. Que é isso que as pessoas fazem. Então, por que Deus explica que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria e a iniquidade como a idolatria? Muita gente acredita que a espiritualidade e a religião é a mesma coisa, porque ela adquiriu pela visão que a religião tem um sentido, mas na espiritualidade, por si só, ela já não conseguiu aprender, ela não conseguiu pegar os ensinos de Deus. E aí quando você vai falar com um religioso que ele aceitou Jesus, geralmente ele pensa assim: eu já aceitei Jesus, já me batizei. Então Deus, ele não fez porque ele não quis, mas eu dei o cabimento. Se Deus não está falando comigo, não está me curando, não está fazendo nada em mim, porque ele não quis. E aí você entende o que é uma mente cauterizada, o que é um espírito rebelde. Quando você vai tentar falar para aquela pessoa qual é o problema dela, onde ela pode ser ajudada, com que ensino essa pessoa pode ser ajudada. Ela não quer, ela rejeita, ela continua com a mesma visão e com a mesma interpretação da religião que ela adquiriu. Então, mesmo você dizendo, a pessoa ela não consegue crer, porque ela não é convencida pela visão. Ela não é convencida que a situação que ela está vivendo é pelo erro que ela cometeu. Por quê? Porque ela não consegue juntar, religar, que as consequências do que ela está vivendo é aquele comportamento, é aquele sentimento que ela tem, é a forma que ela se comunica, é o sentimento corrompido, a visão dela que está sempre... uma pessoa que ela está nesse estágio espiritual, que a Bíblia chama de morte espiritual, ela não vê o agir do Espírito, mas ela consegue ver a situação do cenário da vida que ela vive. Ela só não sabe a razão do cenário que ela vive. Por qual motivo? Porque ela defende as emoções ruins que ela carrega. E como ela defende? Ela defende dando razão. Essa pessoa que ela é assim, religiosa,
ela dá razão aos seus próprios sentimentos ruins. Então ela defende o medo, ela defende a interpretação da visão dela, ela se torna uma pessoa rixosa, problemática, carente, emotiva, mas ela não sabe a razão de nada. E por isso, ela geralmente, ela se defende. Ela se defende atacando as pessoas daquele sentimento que ela tem. E ela não consegue pegar essa visão, porque ela está sempre se prevenindo, fugindo do sentimento, dando razão ao sentimento, sem ter a visão. O religioso, que ele vive nesse estágio de rebeldia, que é como um pecado de feitiçaria, se geralmente ele andou nas trevas, mais difícil fica para ele conseguir ter o entendimento, porque ele já diz ter o conhecimento. Essa semana o pastor ligou para mim, falou comigo no WhatsApp, perguntando como era que estava minha mãe. E eu disse que ela estava bem. E ele falou que ela tinha que passar por um processo de libertação, que eu sei desse processo. Onde, na verdade, eu já tento há muito tempo que ela comece a entrar nesse processo. Passar por esse processo. E ela não consegue ser convencida com o que ela ouve da Bíblia. Porque quando você começa a falar, o religioso ele começa a defender a emoção ruim dele. Ele começa a dizer que a pessoa está acusando ele, que aquela pessoa está julgando ele, está condenando ele. Ele carrega um sentimento de culpa. A Bíblia chama isso que é um sentimento de culpa. Ele foge da culpa. Ele dá razão ao sentimento dele, defendendo o sentimento dele pela boca. E aí, por mais que você tente se aproximar, por mais que você tente ajudar, por mais que você tente explicar, ele está nessa situação, defendendo a razão dele, o sentimento dele. Só quem fala a verdade é ele, porque ele é movido pelo sentimento, pela razão e pela visão que ele conhece. Então, o que Deus pode fazer com um religioso desse? Como Deus pode tratar uma pessoa que ela dá razão àquele sentimento dela? Ela defende aquele sentimento dela. Ela não quer que ninguém diga nada que confronte ele. Ele não tem esse entendimento. Ele não tem o entendimento por qual motivo é dessa forma. Por quê? Porque aquele religioso, ele passou uma vida sofrendo as consequências, mas ele não conseguiu ligar as consequências. Então ele só acumulou cargas negativas na vida dele. Toda a frustração, toda a dor, toda a perca, tudo que acontecia com ele, o sentimento está dentro dele, mas ele está com a visão de condenação. Então o que é que ele faz? Ele condena as pessoas. Ele quer jogar nas pessoas aquele sentimento. Por isso é tão complicado de você conviver com pessoas que carregam ressentimentos. Se aquela pessoa que carrega ressentimento, ela não conseguir lhe manipular, a convivência ela fica insuportável. Insuportável. Porque aquela pessoa, ela rejeita ouvir verdades que ela não concorde. É assim o emocional de uma pessoa que carrega iniquidades. Então Deus diz o quê? Que ele rejeita essas pessoas. Deus rejeita. Por que Deus rejeita? Porque não tem como Deus tratar uma pessoa que ela dá sentido ao sentimento ruim que ela tem. Então, se eu dou sentido a um sentimento ruim que eu carrego, a um ressentimento, e eu dou apoio a esse sentimento, eu estou mostrando para Deus que eu não preciso da ajuda dele. Então, eu continuo com esse mesmo comportamento. Ora eu falo mal, ora eu me vitimizo. Ora eu falo mal, ora eu dou razão àquele sentimento. Eu defendo com as palavras. Eu não quero ser aquebrantado nem com o que eu estou passando. Eu não quero ter visão, quer dizer, eu não digo para Deus que eu preciso de uma libertação.
eu não aceito, eu não vejo dessa forma. Eu não acredito que é assim. Eu não consigo ser convencido com isso. Para mim, quando eu sou um religioso, isso parece uma loucura. É assim que o religioso, é a visão dele, é a interpretação dele. Uma época eu conheci uma religiosa que ela falava mal de todo mundo. De todas as pessoas ela falava mal. E quando foi um dia, ela falava mal, dizia que todos os contadores não prestam, nenhum contador presta, né? Eu via que ela falava mal de todo mundo. Eu comecei a analisar, a fazer essa análise. E quando foi um dia, ela perdeu o CRK, se eu não me engano é assim que se pronuncia, é o direito de exercer a profissão. Formada em Química, ela perdeu esse direito, se eu não me engano, por não ter pago sobre alguns impostos da profissão dela, do trabalho dela. E quando foi um dia, eu conversando com a contadora dela, a contadora tinha me dito que ela abalou muito o casamento da contadora, porque ela falava mal da contadora para o marido da contadora. E aí eu descobri que a contadora me explicou que ela acusava a contadora, porque a contadora não pagou um documento que tinha que ser pago, ela não pagou, a contadora não pagou. E quando eu conversei com a contadora disse, como eu ia pagar se ela não me deu o documento? Ela não me deu, o documento é dela, é o trabalho dela me dar para eu botar no sistema, dar baixa no sistema e pagar. Eu tenho que fazer esse trabalho, mas se ela me der o papel, ela nunca me deu o papel. E hoje ela me acusa. Quer dizer, o que é que eu quero que você entenda com isso? Porque uma pessoa que ela é obstinada, ela não é convencida nem com o que ela está vendo, nem com o que ela está ouvindo. Quer dizer, todas as pessoas são erradas, menos a pessoa que está sofrendo a consequência do problema da vida dela. Isso é uma pessoa obstinada, que a Bíblia chama. É uma pessoa morta espiritual. Ela não quer ser convencida nem pela visão. Quer dizer, será se ela não ouvia a contadora dizer que não tinha como ela pagasse desde quando ela não deu o documento a ela? Não, mas ela decidiu tirar a culpa dela e botar na contadora. E aí o que é que acontece? A pessoa fala mal para o marido da contadora, fala mal para as pessoas daquele profissional, porque ela não quer ver que ela cometeu aquele erro. Né? Ela quer ser isenta do problema que ela carrega, da falta de responsabilidade, da falta de visão, do compromisso que era dela. Então ela terceiriza aquele compromisso para a contadora, porque é mais fácil para aquela pessoa ter a visão. Quer dizer, se eu não posso exercer a minha profissão, porque a contadora foi quem causou esse problema na minha vida. Ela não deu baixa no sistema do documento. Ela não passou isso para mim. Ela não me inteirou do assunto. Para que eu pague uma contadora? É assim a mentalidade de uma pessoa que ela é obstinada. A questão não é que ela não esteja vendo, a questão não é que ela não esteja ouvindo, a questão é que ela não aceita onde foi o erro. Então o que é que ela faz? Ela terceiriza aquele erro. E aí ela não consegue ligar. Como foi que ela perdeu? Ela não tem a visão. Ela não consegue ruminar, ela não consegue interpretar pela visão a vida dela. Isso é o estágio de uma pessoa que está obstinada nos seus próprios erros. Ela comete erros como acertos. Os erros que ela pratica, para ela, não tem nada a ver do que ela sofre. Porque ela já tem a visão do erro como acerto. E por isso, Deus, ele não entra na vida desse religioso. Mesmo ele aceitando Jesus, um exemplo. Mesmo ele se batizando, mesmo ele dizendo que crê em Deus,
mas ele não é convencido pela visão, nem pelo que ele está ouvindo, porque ele deu sentido à vida dele. O cenário da vida de uma pessoa que ela é religiosa e ela é obstinada nos erros é percas financeiras, doenças frequentes, insônias e desunião familiar. Então, se a pessoa está vendo todo o cenário da vida dela e ela não aceita que algum erro está nela, ela está sempre com esse comportamento, falando mal, criticando e se vitimizando. E por mais que ela ouça, ela não quer acreditar. E é por isso que ela vai continuar sendo um religioso. Ela continua na religiosidade. E ela não consegue ser liberta. As iniquidades dessa pessoa, Deus não arranca, porque ela não quer ver. Ela diz com o comportamento, com a visão, com a emoção, com toda a força e toda a capacidade que ela tem na vida dela, ela se permanece com essa visão e com essa interpretação. Nada que você diga, ela quer mudar a visão. Ela não vê desse jeito. Geralmente diz, eu não concordo com esse Deus. E é por isso que as iniquidades dessa pessoa, ela é rebelde, não é arrancada. Então Deus diz que é como um pecado de feitiçaria. É como uma pessoa estivesse enfeitiçada. Por mais que ela esteja sofrendo, por mais que ela tenha problema de abstinência, por mais que ela esteja vendo, ela não quer ver. Esse é o estágio de uma pessoa que carrega problemas de iniquidade, que vive transgredindo, que vive em níveis espirituais que ninguém consegue ajudar. Mesmo ela entregando a vida dela para Jesus. Mesmo ela dizendo que crê em Deus, mas ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir. E aí o que foi que eu fiz? Eu joguei o áudio do pastor, né, para minha mãe, para que ela tivesse noção que eu estava tentando ajudar ela, e que não era a primeira vez, há muito tempo. E mais uma vez, quando ela ouviu aquele áudio do pastor, dizendo que ela aceitou Jesus, mas que ela precisava de uma libertação, precisava estudar. Qual foi o áudio que ela me mandou? Foi dizendo que ela estava pronta, que alguém tinha que pregar na casa dela, que ela já aceitou Jesus. Bom, o problema não era a minha religião? Eu já saí da religião, já entreguei a minha vida para Jesus. Quer dizer, por mais que você tente dizer, a pessoa está se defendendo. Ela não quer ouvir. Porque por mais que você esteja dizendo, ela está dizendo que você não está fazendo. Em vez de você estar me julgando, você tem que vir pregar para mim. E você está pregando. E a pessoa não está entendendo. Ela não está ouvindo. Você está falando, mas ela não está ouvindo. Porque ela não acredita dessa forma. Então, o que é que eu aprendo com isso? Que aquele religioso, ele defende a emoção ruim dele. Ele dá razão à emoção ruim dele. Ele não tem sentido nem dos frutos da vida dele. Então, o que foi que eu falei para ela? Você tem que olhar pelo menos os seus frutos. Você vê que é uma pessoa rixosa, desequilibrada, tem insônia, vive ganhando e perdendo. Para você mudar esse cenário da sua vida, não é só se batizando. Se fosse assim, era muito fácil. Se batizar e ir para o céu, se batizar e Deus mudar tudo na sua vida, sem você querer ouvir nada, sem você aceitar nada, sem você querer saber nada. Deus explica, Ele vira o rosto para esse religioso. Quando você vê uma pessoa dizer que ela aceitou Jesus, era feiticeira, um exemplo. Ela era macumbeira, ela era feiticeira, e ela aceitou Jesus e já está pregando heresia. Está pregando mentira. Porque uma pessoa que andou no reino das trevas, ela é no mínimo 2 anos para ela conseguir adquirir conhecimento espiritual. É no mínimo 2 anos. Para ela conseguir ter entendimento, ela ser liberta, ela ter entendimento da palavra de Deus. Não é de um dia para a noite. Que uma pessoa
que andou nas trevas, ela ter esse entendimento da palavra. Não é de um dia para a noite. E quando acontece um milagre desse, de um dia para a noite, a pessoa acordar com as iniquidades tiradas, arrancada, é porque Deus fez um milagre muito grande na vida dessa pessoa. Porque já tinha muita coisa armada, que foi na minha situação. Muita situação armada, e Deus precisava abrir os olhos espirituais para que essa pessoa começasse a reagir de forma diferente. Porque uma pessoa, quando ela tem as iniquidades arrancadas, o medo arrancado, ela não vai ser mais uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Mas mesmo assim, mesmo ela não tendo mais o desequilíbrio, mas ela não tem o conhecimento da palavra. Ainda assim, a pessoa precisa o quê? Ler, estudar para aprender tudo que ela já viveu do passado. Com esse entendimento através do conhecimento. Mesmo sendo assim, mesmo assim, ainda haveria um processo na vida dessa pessoa. Então não é porque a pessoa aceitou Jesus e se batizou que a pessoa ela já tem todo o preparo, já está pronta para falar da palavra de Deus, ela já tem o entendimento. Não é dessa forma. Deus não trata as pessoas bagunçado como muita gente acredita. Ah, eu era macumbeira ontem, hoje eu já estou pregando a palavra, já sou crente. E já sei tudo do mundo espiritual. Não é dessa forma que Deus trata. Então, quando você vê as pessoas dizer que aceitou Jesus, era feiticeira, aceitou Jesus e já está falando da palavra de Deus, está falando a palavra. Falando a palavra é uma coisa, tem entendimento da palavra é outra coisa totalmente diferente. Você vê que meus conteúdos, eles são mais baseados em história de vivência minha. Experiências de milagres meus. Comprovações na práticas minhas. Porque é mais fácil para mim. Eu tiro da palavra de Deus um versículo e ensino para você com uma experiência de uma prática minha. Porque assim sim eu consigo passar essa experiência para quem quer aprender com a prática. Você veja que já é outro tipo de ensino. Não é como uma pessoa que viveu na palavra de Deus. Não é como uma pessoa que tem costume de ler a Bíblia 10, 20 anos estudando a palavra. É totalmente diferente o sentido. Por quê? Porque eu estou falando de uma coisa que eu vivi, que eu pratiquei, que eu aprendi. Então é muito fácil para mim. É muito diferente de uma pessoa que ela tem estudo da palavra, que ela cresceu estudando e aprendendo, e aí Deus passou a ensinar depois de um certo meio. É diferente. Então Deus usa, como ele disse, Deus usa cada um mediante a experiência que ela tem. Mediante a experiência que ela tem. É como um médico que você vai para buscar uma ajuda na medicina. Se aquele médico ele é capacitado para cuidar do coração, ele não pode cuidar da pele. Qual é a prática que ele vai ter da pele da pessoa? Ele não vai saber ajudar aquela pessoa. Ele só vai saber da área que ele estudou, da área que ele presenciou, da área que ele é capacitado. É ali que ele vai poder exercer a profissão dele. Mas se tirar ele dali, daquele setor, e botar ele em outro setor, ele vai estar perdido. Porque ele não estudou aquilo ali. Por mais que ele esteja vendo, ele está vendo, mas ele não está entendendo, porque tem que juntar o ver e o entender. É diferente do que as pessoas acreditam que é a religião da espiritualidade. É muito diferente. Então, quando a pessoa é um religioso, é como se enganasse uma criança com banana e bolo, se engana os tolos. Porque ele está vendo. A emoção dele já é pela visão dele. E por isso, quando ele tenta ser espiritual, ele defende a emoção dele. Ele trava o espírito. Ele quer acreditar da forma que ele está vendo, da forma que ele está entendendo.
E aí ele continua na mesma prática. Ele não é convencido, ele não quer ser aquebrantado. Então, às vezes, Deus, ele ajuda uma pessoa, capacita aquela pessoa e bota na frente daquela pessoa. A pessoa tá ali na frente, mas ela não concorda. Ela não concorda com aquela pessoa. Ela não quer ouvir, ela não quer ser convencida por ninguém. E por isso você vê a dificuldade que é de você tentar ajudar uma pessoa que ela é só religiosa.